E aí, beleza? Nas notícias, os repórteres mencionam que uma epidemia está se espalhando pela China, então o Departamento de Saúde anunciou uma quarentena. Essa nova doença parece ser causada por um pequeno parasita parecido com um verme, então o público está chamando-a de gripe do verme. Não é transmitida pelo ar como o resfriado comum, só pode ser passada para uma nova pessoa através da transmissão sanguínea. Na Califórnia, Emma ainda está tendo dificuldade para se acostumar à sua nova escola e não se encaixa, enquanto sua irmã Stacy tem muitos amigos e até um namorado. Após a aula, Stacy percebe que Emma fica olhando para seu crush Evan e oferece carona para ele. O pai delas e professor de biologia Michael é quem está dirigindo, então a viagem é um tanto desconfortável. Stacy continua mandando mensagens sujas para Emma, o que desencadeia uma discussão. A mãe das meninas, que está em outro estado, liga para elas para saber como estão, e a conversa é tensa entre ela e Michael. Mais tarde, durante o jantar, Michael repreende Stacy por usar o telefone na mesa. Stacy se irrita e insulta suas tentativas de ser uma família de verdade, quando é óbvio que a situação com a mãe delas é horrível, então Michael a manda para o quarto. Após o jantar, Emma faz uma videochamada com Gracie, que está tomando um chá especial porque sua mãe está tossindo na sua cara. Elas assistem a um vídeo de um homem doente entrando em um elevador e mordendo outra pessoa. Rumores dizem que é consequência da gripe do verme. Nesse momento, um avião de papel voa pela janela e Emma o abre para encontrar um desenho de Evan. Ela escreve seu telefone nele pedindo uma ligação antes de enviar o avião de volta pela janela. Então ela corre para fora para se encontrar com Evan, que está ligando para ela ao mesmo tempo. Os adolescentes compartilham um momento doce que é interrompido pelo padrasto abusivo de Evan, Bill, que os provoca por um tempo antes de voltar para casa. Depois, Emma beija a bochecha de Evan e volta para dentro também. Ela vê seu pai e pergunta se as coisas estão bem com sua mãe. Então Michael admite que as coisas estão difíceis porque ele acabou de ser rebaixado. No dia seguinte, Michael dá uma aula sobre parasitas, mostrando alguns vídeos nojentos que ensinam como removê-los. Ele até trouxe uma larva viva em um pote e explica que a gripe do verme parece ser um parasita também. Alguns parasitas tomam controle de seus hospedeiros, o que Michael prova mostrando um vídeo de um rato sob o controle de um parasita, não tendo medo de gatos. Evan compara isso a zumbis. De repente, Gracie começa a tossir sangue e sai correndo. Emma a segue e a encontra tendo uma convulsão no chão. Ela pede ajuda e um garoto vem cuidar de Gracie enquanto ela corre para encontrar a enfermeira da escola. De repente, Gracie para de se mover apenas para depois vomitar uma grande quantidade de sangue no rosto do garoto. Momentos depois, um agente do governo faz um check-up em Emma e pergunta sobre os hábitos de Gracie ultimamente. Então, Emma explica que a mãe de Gracie voltou recentemente de São Francisco. No final, as aulas são canceladas enquanto o exército cerca a cidade para garantir que ninguém saia ou entre. Michael descobre que sua esposa está presa no aeroporto e não consegue um táxi, então ele terá que ir buscá-la. As irmãs pegam carona para casa e notam alguns vizinhos se preparando para sair da cidade. Em casa, Emma vê na internet que a Califórnia foi oficialmente declarada infectada e que o parasita está mutando rapidamente. Ela tenta ligar para Gracie, mas só consegue deixar recado. De repente, ela ouve um barulho estranho e olha pela janela para encontrar um cervo no jardim, mas quando um helicóptero barulhento passa voando, o cervo simplesmente desaparece. Nesse momento, Michael liga para as meninas dizendo que fecharam as estradas e ele está preso, então não voltará para casa em breve. Ele ouviu dizer que todo o condado está entrando em quarentena, por isso quer que suas filhas fiquem em casa e não convidem ninguém. À noite, Emma está trocando de roupa e recebe uma mensagem de Evan dizendo que pode vê-la pela janela, mas os adolescentes usam a oportunidade para flertar timidamente. Então as irmãs percebem que não tem muita comida, então fazem brownies para comer enquanto assistem ao último discurso do presidente. Ele promete que conterão o parasita eficazmente se todos seguirem os protocolos corretamente. Quando Emma vai para a cozinha, ouve um barulho estranho do lado de fora, então ela se aproxima da porta e olha pela caixa de correio, apenas para se assustar quando uma sombra se move. Emma fica com medo, mas Stacy acha que ela está exagerando. Então abre a porta para revelar que não há ninguém do lado de fora. Então
Então, alguém pula e agarra Emma pelo pescoço, fazendo-a gritar. No entanto, é uma brincadeira que Stacy planejou com seu namorado CJ. Uma Emma desaprovadora lembra-os das regras de Michael, mas o casal a ignora e corre para o quarto de Stacy para se sujar. Enquanto isso, Emma checa as redes sociais e vê um post dos pais de Grace dizendo que ela está em condição estável. Nos comentários, ela encontra um vídeo de um teórico da conspiração dizendo que isso é pior do que o governo diz. Emma não consegue ouvir bem o vídeo por causa dos barulhos que vêm do quarto de Stacy. Na manhã seguinte, Emma acorda com o som de veículos do CDC passando pelo bairro entregando kits de desastre. A irmã e CJ abrem suas caixas para encontrar rações de campo, um sinalizador, uma lanterna, um kit de primeiros socorros e máscaras, entre outras coisas. Uma nota diz para contatar imediatamente as autoridades se alguém apresentar sintomas. CJ e Stacy não levam nada a sério, mas a brincadeira deles é interrompida por uma ligação da mãe das irmãs, que ainda está presa no aeroporto. Momentos depois, Emma assiste às notícias e descobre que vários pacientes infectados desapareceram. Stacy anuncia que ela e CJ estão indo para uma festa, ignorando Emma quando ela tenta impedi-los. Depois que eles saem, Emma recebe uma mensagem de Evan dizendo que haverá na festa, porque Stacy usou o telefone dela para convidá-lo. Agora Emma tem que quebrar as regras também. A festa é dentro de um prédio abandonado e cheio de adolescentes bebendo, mas Emma é a única usando máscara. Há um garoto com aparência doente cobrindo o rosto com um moletom e se esgueirando estranhamente. Emma encontra Evan para que possam dançar e compartilhar uma bebida antes de procurar privacidade. A maioria dos quartos está ocupada por casais safados, então eles acabam sentados em uma banheira. Evan diz a Emma que gosta dela e se prepara para beijá-la, mas são interrompidos ao ouvir Stacy gritando. Acontece que ela está em uma discussão com outra garota e CJ porque ela o pegou traindo. Enquanto Emma tenta consolar sua irmã, o garoto de moletom agarra uma garota pelo casaco e outro garoto vem em sua defesa. O garoto de moletom larga a garota e se vira, revelando olhos vermelhos e veias escuras que indicam que ele está infectado. Ele então joga o outro garoto para longe com força admirável e todos entram em pânico ao perceberem que o garoto de moletom está atacando. As irmãs correm para se esconder em outro quarto e olham através de um buraco na parede para ver todos fugindo do ataque do infectado. Emma e Stacy ficam quietas até não ouvirem mais barulhos e quando olham novamente, veem uma garota tentando sair sorrateiramente. Infelizmente, ela faz algum barulho e o louco a encontra, matando-a imediatamente. Quando ele termina de se alimentar do corpo, o parasita pode ser visto espiando pela boca dele. As irmãs esperam ele sair e depois saem também, tentando se mover com cuidado. Infelizmente, elas acidentalmente chutam uma garrafa no chão e o cara do moletom vem atrás delas. Stacy empurra Emma e o cara do moletom cospe sangue bem na cara dela. Depois, ele vai atrás de Emma, removendo a máscara quando ela tenta colocá-la. Depois de uma luta, Emma consegue dar um soco nele e derrubá-lo. Ao mesmo tempo, um parasita entra no corpo de Stacy pelo olho, mas ela não conta para Emma sobre isso. O cara infectado se recupera rapidamente e tenta atacar novamente, mas Dave aparece por trás dele e o derruba com um pedaço de madeira. Nesse momento, os adolescentes ouvem as sirenes da polícia se aproximando, então escapam pela porta dos fundos. Mais tarde, em casa, Stacy lava todo o sangue. Emma continua assistindo ao teórico da conspiração e descobre que as pessoas estão ficando loucas no mundo todo. Então, ele acha que os parasitas podem se comunicar entre si com uma rede que só eles podem ouvir. Pessoas infectadas frequentemente desaparecem porque se reúnem para formar ninhos. O vídeo é interrompido por uma mensagem do governo, lembrando as pessoas de alertarem as autoridades se virem algum sintoma. Emma tenta mandar mensagem para Evan, mas ele não responde e apaga as luzes do quarto. No dia seguinte, alguns cientistas do exército escaneiam as meninas em busca de sinais do vírus e perguntam se elas tiveram contato com uma pessoa infectada, mas ambas dizem que não. Depois que os cientistas saem, Stacy sente algo estranho no pescoço e solta o cabelo para cobrir. Nas notícias mostram como todas as ruas estão vazias e o exército marca cada casa que foi limpa com grafite.
Nesse momento, as irmãs recebem uma ligação de Michael, que diz para trancar todas as janelas e portas e pegar sua arma. Antes que ele possa dizer mais, a ligação é cortada. Enquanto as meninas percebem que o telefone está sem sinal, as notícias informam que o governo chinês começou a bombardear áreas com muitas pessoas infectadas. No entanto, as notícias também são cortadas e uma transmissão de emergência aparece para anunciar que a lei marcial foi declarada. As irmãs vão procurar a arma e Emma encontra o anel de casamento da mãe, provando que as coisas não estão bem entre seus pais. Stacy encontra a arma e choca Emma ao manuseá-la muito bem, revelando que Michael costumava levá-la ao estande de tiro. À noite, um vizinho dispara seu sinalizador para pedir ajuda porque alguém está infectado. Emma tenta mandar mensagem para Michael, mas suas mensagens não podem ser enviadas porque a rede não está funcionando. Quando os soldados chegam, eles arrastam uma mulher infectada, enquanto ignoram os protestos do marido dela. Logo, mais e mais sinalizadores aparecem no céu, indicando que o parasita está se espalhando muito rápido pelo bairro. As irmãs decidem que está ficando muito perigoso e saem de carro. Emma tenta convidar Evan para ir junto, mas Bill fecha a janela. Momentos depois, na estrada, as irmãs encontram a estrada bloqueada pelo exército. Stacy tenta convencer os soldados a deixá-las passar, mas Emma a chama quando vê um caminhão se aproximando em alta velocidade. Quando Stacy corre de volta para o carro, o caminhão louco chega muito perto da barreira e os soldados abrem fogo. Como eles estão distraídos, as meninas conseguem escapar e voltar para casa. Na manhã seguinte, Stacy percebe que um caroço está se formando na base do pescoço, mas continua mantendo isso em segredo. Um veículo do governo faz suas rondas e anuncia que agora é ilegal abrigar um humano infectado. Preocupada, Stacy esquenta um alfinete e tenta estourar o caroço, mas algo se mexe debaixo dele e a faz parar. Naquela noite, Stacy diz que precisa confessar algo, mas se assusta no último segundo. Em vez de contar para Emma sobre o parasita, ela revela que Michael traiu a mãe delas com uma de suas alunas no semestre passado. Emma fica chateada por não ter sido informada disso, mas é interrompida por Stacy tossindo. De repente, elas ouvem Evan batendo na porta e implorando para entrar. Ignorando os protestos de Stacy, Emma abre a porta e Evan entra correndo, rapidamente fechando a porta novamente, enquanto explica que Bill está infectado. Nesse momento, Bill começa a bater na porta também e os três adolescentes seguram a porta até ele ir embora. Enquanto Stacy corre para pegar as máscaras, Emma olha pelo olho mágico e vê Bill reaparecer para cuspir sangue na porta. Bill corre ao redor da casa e pula pela janela, fazendo os adolescentes caírem e soltarem a arma. Ele se recupera rapidamente, enquanto os parasitas se movem em seu pescoço e saem de suas orelhas, lentamente se aproximando de Emma. No entanto, antes que ele possa infectá-la, Stacy recupera a arma e o mata com um tiro. Isso causa um ataque de pânico em Emma, e enquanto Evan tenta acalmá-la, Stacy deixa a arma cair e ela dispara acidentalmente quando ela desmaia. Isso é seguido por uma convulsão e tosse com sangue, confirmando que Stacy está infectada. Momentos depois, Stacy é trancada no banheiro. Evan acha que deveriam entregá-la aos soldados, mas Emma se recusa a perder sua irmã. Para enganar o exército, ela sai e pinta um grafite na casa, indicando que todos dentro estão saudáveis. Algumas horas depois, Stacy implora por comida e diz a Emma para deixá-la antes que a machuque. Emma se recusa novamente e segura a mão dela, lembrando-a de que irmãs cuidam uma da outra. Em seguida, Emma começa a pesquisar como lidar com parasitas, lembrando-se do vídeo que Michael mostrou na escola. Quando precisa de uma pausa, ela se senta no telhado e tenta usar o telefone, mas ainda não há sinal. Evan a consola enquanto ela chora, porque acha que nunca mais verá seus pais. Enquanto isso, CJ entra na casa e procura por Stacy. Ele soube que o exército deixou a cidade, então as pessoas estão indo embora também, e agora ele quer ir com ela. CJ a encontra no banheiro e segura sua mão através da abertura nas tábuas de madeira, apenas para Stacy dizer que ele realmente a machucou e começar a se alimentar do braço dele. Emma e Evan ouvem os gritos e correm de volta para dentro para encontrar CJ já morto. Stacy chora e pede desculpas por suas ações, explicando que o parasita a força a fazer essas coisas. Depois, Evan enterra CJ no jardim ao lado de Bill, enquanto Emma
Emma esmaga um monte de sedativos e os mistura em uma refeição. Então, ela dá a comida para Stacy e até oferece sua mão para mostrar que ainda confia nela. Quando Stacy adormece, Emma e Evan destrancam o banheiro e usam o método que aprenderam no vídeo. O caroço no pescoço de Stacy se mexe quando Emma o toca, então ela rapidamente o cobre com fita para sufocar o parasita. A criatura sai para respirar e Emma a pega com uma pinça para começar a puxar. Para seu choque, é um verme extremamente longo e isso está levando mais tempo do que ela esperava. De repente, Stacy acorda, então Emma se afasta e observa como sua irmã luta contra o verme tentando controlá-la. Ela até tenta segurar o braço dela, mas depois de muita luta, Stacy puxa o verme para fora e Evan pisa repetidamente nele até matá-lo. No dia seguinte, Stacy já está se sentindo humana novamente e Emma percebe que o caroço no pescoço dela está quase sumindo. Do lado de fora, um caminhão do exército anuncia que essa área está agora sob evacuação oficial. Então todos devem sair, mas Emma ainda se recusa a ir porque tem medo do que vão fazer com Stacy. Algum tempo depois, o exército começa a usar scanners para encontrar pessoas escondidas em suas casas, o que Evan ouve no rádio. Enquanto isso, Emma verifica Stacy e a encontra cheia de vermes, mas tudo não passa de um sonho. Nesse momento, Evan chama Emma para a cozinha para mostrar que toda a comida deles acabou e as manchas de sangue indicam que Stacy esteve envolvida. Emma vai procurar sua irmã e a encontra fugindo de casa, então ela a persegue junto com Evan. Eles a seguem até uma casa vizinha onde encontram uma família morta. Julgando pela arma do pai, ele matou os outros antes de se matar. A dupla segue pegadas de sangue no chão e entra em um depósito onde ficam chocados ao ver um ninho de pessoas infectadas ao redor de Gracie. Ela está no chão estendendo seus vermes para os outros. Quando Gracie abre os olhos, Evan e Emma tentam se afastar, mas acidentalmente esbarram em um brinquedo e alertam os infectados sobre sua presença. A dupla imediatamente corre enquanto as pessoas infectadas os perseguem até aparecendo fora da casa. Eles sobem as escadas e tentam fechar uma porta, mas um inimigo a empurra. Então Emma atira nele. Depois que Evan joga alguns móveis para bloquear a porta, Emma encontra Stacy, que não consegue parar de ouvir as vozes dos parasitas dizendo para matar sua irmã. Uma Stacy chorosa implora para Emma matá-la e, a princípio, Emma se recusa, mas Stacy de repente se transforma e tenta atacar Emma, que imediatamente atira nela. Emma quer um momento com sua irmã, mas os infectados estão arrombando a porta, então Evan a força a escapar pela janela. Enquanto a dupla sobe no telhado, eles descobrem que o exército está bombardeando a área. Eles decidem pular em uma piscina, permitindo que a água os proteja da explosão no último segundo. Emma e Evan esperam debaixo d'água o máximo possível e, quando finalmente emergem, encontram sua cidade em ruínas. Algum tempo depois, a dupla chega à barreira na estrada e descobre que todos os soldados foram embora. Eles param em um posto de gasolina e Emma encontra uma foto de família na janela. Foi deixada pelo pai dela com uma nota dizendo para suas filhas se encontrarem com ele e a mãe na casa do tio em Washington. Emma e Evan então roubam um carro e compartilham um beijo antes de partirem, terminando assim Viral, filme de ficção científica e terror de 2016. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!